E também saudando nossos irmãos lá. Nós estamos no nosso primeiro culto no ano de 2025. Não sei como terminou o seu ano de 2024. Espero que ele tenha sido muito bom. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza: se foi bom para você, você vai querer que pelo menos esse ano que se inicia seja pelo menos igual. Agora, se foi regular ou ruim, com certeza você vai querer que neste ano tudo seja bem melhor. Amém? Isso é para a gente poder dançar um pouco. Através da palavra de hoje que está no livro de Mateus, pode abrir no livro de Mateus 7. Mateus 7. Sete, 24 e 27. Mateus 7, a partir do versículo 24 até o 27. Fala assim. Eu vou ler uma versão, da versão Almeida, uma mais atualizada nesse sentido. Fala todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que me ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até que por enquanto. Através da palavra de hoje, que está no livro que nós acabamos de ler, podemos ver que no discurso, nas palavras que Jesus ali fazia aos discípulos, ali no Sermão da Montanha, temos ali um conjunto de ensinamentos que desafia e nos orienta, como seus seguidores, em relação ao comportamento e compreensão com relação ao mundo. Se Nicole quer desenhar, então arruma uma folha de papel para a Nicole, que ela vai desenhar já essas duas casas, uma sobre a rocha e uma sobre a areia. É uma forma de uma criança expressar aquilo que ela entende como uma casa bem alicerçada, e aquela que é uma casa que pode ter risco. Então, que a gente possa também aprender com as imagens.
Em Mateus, Jesus conclui ali no sermão com uma metáfora poderosa ali. Metáfora, vocês sabem, é uma situação que você ilustra, fazendo com que você possa entender figuramente aquilo que você quer falar. Se você quer falar no sentido de que a pessoa não diretamente possa entender, mas que possa facilitar o entendimento dela, nós normalmente usamos essa condição de usar metáfora. Temos ali uma comparação entre o homem sábio que constrói a sua casa na rocha e o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Parece que esse trecho é uma coisa assim muito simples, da parábola com relação a uma construção civil. Eu, como estou estudando engenharia, sei muito bem, os cuidados que a gente tem. Talvez você não seja uma construtora, ou você ainda não tenha a oportunidade de fazer essa engenharia, mas você já pode pensar. Se você quer um dia ser engenheiro ou engenheira, você já pode começar a pensar nesses fundamentos. Essa passagem é um convite aos homens para que ele venha refletir sobre os fundamentos da sua vida, em relação à fé em ação no mundo. Então, essa é a primeira profissão que nós temos, podemos olhar. Quais são os fundamentos da sua vida de fé em relação ao mundo? Se você quer ter uma vida bem melhor do que foi no ano de 2024, que você possa ter esse ano de 2025, você possa aprender, principalmente como eu tenho aprendido, que eu vou aqui apresentar algumas coisas que devemos aprender sobre a rocha. Todo mundo sabe o que é a rocha? A gente me perguntou hoje no culto japonês quem sabia, aquela pessoa que era muito assim, impulsiva, ela era muito de ação, mas não de oração. E aí, sobre a questão quem era essa pessoa, perguntou quem é essa pessoa, ela disse que perguntou para a igreja respondeu que era quem? Quem é aquele que representa falar com relação à rocha? Qual dos ciclos realmente é que tem o nome que representa a rocha? Antigamente a gente falava pedrita, lembra? Pedrita. Quem que era pedrita? Os mais antigos conhecem. Pedrita era filha de Pedro. Mas Pedro ele fez uma afirmação com relação ao quê? A questão de que sobre a afirmação que Pedro fez, a afirmação que ele fez, ele construiria, ele levantaria a sua igreja, que é a rocha, que representa. Como que nós podemos fazer? Primeira coisa que eu quero falar para você, se você quer a primeira coisa, o que realmente representa a primeira coisa para nós, como aprendizado de hoje, fala sobre a rocha como uma metáfora, como da fé, uma fé sólida, uma fé consistente. Quem seria? A rocha, que ninguém tem a Bíblia aqui, mas tem aquela Bíblia que está escrito na capa assim, rocha. Então é justamente essa questão, por isso que é rocha, definindo rocha. No contexto dessa palavra aí, nós podemos ver que simboliza o quê? Firmeza para nós e estabilidade na nossa fé. Então, uma fé verdadeira. Primeira coisa que ela nos dá essa condição é a rocha, nós temos essa representação da nossa, temos uma fé que seja puramente verdadeira. E o mundo repleto, se olhamos para o mundo que nós vivemos, incertezas atuais.
atuais, de muitas mudanças rápidas. É como o clima, né? O clima, uma hora está quente, outra hora daqui a pouco está chovendo, daqui a pouco tem tempestade. Só não caiu neve, mas está sendo aqui, está propício a cair neve até que Pedro João está lá dentro. Né? Não é previsão, não é profecia, mas é uma vontade que realmente aconteça. Nós podemos ter um alicerce sólido que nós queremos ter. Então, a rocha, sendo a nossa direção, sendo onde que nós afirmamos aquilo que nós aprendemos com relação a Deus, nós vamos ter essa situação de firmeza naquilo que nós temos como convicção, naquilo que nós acreditamos. A fé no futuro não é uma aceitação passiva, uma doutrina para a pessoa. Na verdade, para nós cristãos, ele é um compromisso que nós temos que ter ativo, ela tem que ser bem ativo na nossa vida, né? Simplesmente não uma simples mera aceitação. Não é, eu creio porque eu creio, mas por que você crê em Jesus? Não, eu creio porque creio. Não, é muito vago a gente ter essa condição, então nós temos que ter essa fé declarada, e temos de que a nossa fé está declarada em cima da rocha. Isso nos traz o quê? Afirmações com relação àquilo que nós temos que viver. O que nós temos que viver na nossa vida? Temos que refletir o quê? O amor de Deus. Nós temos que ter respeito com relação às pessoas e ter comunhão. Essa comunhão, ela é de uma forma assim que eu vou colocar no segundo ponto aqui, que nós devemos ter. Mas a primeira coisa que nós temos que ter: amor e respeito com relação aos próximos. Não é? E principalmente aquele que nós nos declaramos, aquelas pessoas que são nossos supostos inimigos. Nós temos que ter esse amor e respeito por ela, especialmente porque se ela não conhece, a Jesus, se não conhece a rocha. Se você quer, e a palavra nos diz, o bom é que os irmãos vivam em comunhão. Então nós temos que ter a primeira condição: amor, respeito com relação ao próximo, né? Especialmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus, e que a gente possa planejar, especialmente para que possamos vir nos cultos. Primeira coisa, nós temos que louvar a Deus, nós temos que ouvir a palavra, orar e ter um tempo de comunhão. Muitas pessoas vêm aqui para tem pessoas, eu quero para ter café, não sei o que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que passar no mercado. Isso não é vida de cristão. Vocês lembram? Meu versículo de ontem foi: Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. E nós não temos descansado. Nós não temos vivido aquilo que a palavra diz. Nós muitas vezes olhamos o que as pessoas fazem, como outras religiões, no sentido declarado que elas não comem, que elas não trabalham, não cozinham, só comem, se alimentam. Eu não sei como na verdade são uma vida de forma de cada um dentro da sua casa, mas pelo menos é o que declaro. Sobe as pessoas da cidade. E nós não. No dia do Senhor nós saímos para procrastinar, saímos para poder fazer coisas que não tem nada a ver com relação àquilo que Deus fala para nós. Por isso que a nossa fé enfraquece. Por isso que nossa fé ela não é verdadeira. Então nós temos que pensar agora para o ano, como que nós vamos estar planejando para o 2025. Deus vai estar colocando muitas coisas para que a gente possa viver, esse ano de 2025. A segunda coisa que eu quero dizer é sobre a questão da casa, sobre a areia. Se nós pensarmos atualmente no mundo que nós vivemos, seja uma cultura que nós temos contemporânea, uma situação real que nós vivemos nos dias de hoje, como que nós estaríamos pensando assim, como seria essa metade, assim que seja
construída essa casa sobre areia. Ela pode ser entendida como o quê? Como uma fundação mal feita, né? Ela é uma crítica, né? Com relação por ela ser realmente mal construída, mal ter seus alicerces. Às vezes falta pedra quando nós fazemos o fundamento da construção, falta cimento, falta ferro. Isso numa condição de construção civil, mas se a gente pensar em termos, né, das nossas escolhas, culturas e políticas, nós vamos tocar num ponto aqui que é muito importante do que realmente aconteceu, especialmente no Brasil, porque as pessoas, na busca da sua popularidade, na busca de querer ser alguém, de poder realmente você conquistar cargos, você ser alguém, nós buscamos o sucesso imediato. E daí nós negligenciamos com relação aos valores, com relação às coisas de Deus. Isso pode afetar a nossa vida. A atual cultura, na forma que se vive hoje o mundo, ela dá uma condição assim de uma ênfase, né, no sentido assim, prioridade com relação à gratificação, você ter conquistas instantâneas. Sabe aquela coisa de você tomar café, mas você não tem a paciência de coar o café, esperar esquentar água, coar, depois passar aquele tempo todo, você vai lá, pega esquentar água, pega um café de pó, né? Um pó solúvel, um granulado, e vai lá, faz o café, já toma, não importa. Né? Você não busca tomar aquele café que é o café, aquele cheirinho saboroso que você experimenta, né? Depois você curte. Então é assim que nós estamos consumindo a nossa condição de poder realmente ter uma vida assim na cultura. E agora, com relação à parte política, aqui que a coisa pegou. Vocês lembram? Quando teve a eleição da escolha dos presidentes do Brasil, o que aconteceu? O candidato declarando ser cristão. Aí isso levou o quê? Uma jorrada de gente, foi influenciando muitas pessoas que dentro da igreja cristã se declararam em favor do presidente, do candidato que se declarou ser cristão. E aí nós tivemos um problema muito sério. Pelas nossas escolhas, as igrejas acabaram se influenciando, né? Nós tivemos muitos cristãos praticamente se confiando aí, né, em termos de divisão dentro da igreja. Tivemos racha dentro da igreja por causa de escolha de um presidente. O corpo de Cristo foi rachado ao meio e teve consequência muito grave para a nossa igreja, não é? Nossa igreja cristã. Quando a gente fala de cristã, é a condição da igreja que declara Jesus, né, como Filho de Deus, como Senhor Salvador, aquele que veio pelos nossos pecados e deu a vida por cada um de nós. Sabe por que aconteceu isso? Que essa divisão foi por causa das nossas má escolhas, no sentido de ser influenciado por essa questão do candidato. Nós vinculamos o nosso voto a quem? A religião. Deus não colocou o homem para governar os países. Deus não colocou o homem para governar o mundo secular. Deus colocou o homem, o filho cristão, para dominar o quê? A salvação, a eternidade. Então, aonde que nós vamos colocar? Nós tivemos um país dividido, e foi bem dividido. E os irmãos se tornaram inimigos de verdade. Não é fácil, mas nós devemos tomar esse cuidado. Quando nós se envolvermos em questões culturais, em questões políticas, nós não devemos basear por a questão de que a pessoa se declara ser, porque nós não conhecemos a vida real da pessoa com relação ao relacionamento. Ela pode dizer
que ela lê a Bíblia, que ela ora, que ela faz isso, mas isso não é verdadeiro. Aquilo que você possa estar recebendo da pessoa. Então nós temos que pensar muito, orar muito e pedir a direção para que a gente possa pensar de uma forma que a gente possa construir. Terceira coisa que seria, nós devemos construir aqui uma comunidade, um povo de Deus sobre a rocha. Aí começa a nossa verdadeira política e a nossa fé declarada. Como que nós vamos fazer isso? Seja no âmbito político, a parábola aqui mostra para nós, ela desafia o cristão a ser agente de mudanças. Você e eu, nós somos convidados a ser agente. Nós devemos construir uma sociedade, seja no Brasil, seja no Paraguai. Nós temos que construir uma comunidade que seja baseada nos princípios da justiça de Deus, da igualdade daquilo que Deus realmente coloca, e o respeito que nós temos que ter mutuamente um para o outro. É muito difícil a gente querer isso, mas a fé cristã não é simplesmente uma fuga para nós, assim com relação à realidade política. Se queremos exercer algo contrário nesse sentido, nós temos que ser contrário àquilo que é declarado pelos políticos. Nós somos chamados a ser influenciar, nós somos chamados a influenciar uma sociedade, mas que seja positivamente. Quais são os valores que você tem aplicado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Nós devemos praticamente promover uma política que reflete a prática, no sentido, reflete o amor ao próximo, a nossa preocupação com aqueles que são menos favorecidos, aqueles que têm mais necessidade. Nós devemos buscar soluções mais justas, soluções que sejam realmente sustentáveis. Tem muita gente passando fome dentro da igreja, nova, tem gente passando fome. A igreja precisa ver quem são as pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade. A igreja antigamente ela dividia. Lógico que a gente não pode trazer para o tempo de hoje, que nós um mundo diferente, uma idade contemporânea. Você não vai vender a sua casa para poder dar dividido com as pessoas. Mas nós temos que olhar para o próximo, que está bem perto de nós. E que a gente possa buscar fazer uma causa que seja justa, que seja sustentável, que a gente possa poder estar sendo desafiados assim a fazer a diferença nesse mundo, mas começando dentro da nossa própria igreja. Nós não devemos viver uma vida de individualidade. Nós não devemos viver somente pensando em si próprio. Eu estou bem, o resto que se dane. Temos que pensar melhor. Nós devemos buscar, primeiramente, abençoar as pessoas e não querer ser abençoado. A palavra diz que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Não é fácil, mas é difícil, mas realmente seria o começo. E nós possamos olhar para nós. Quarto, para a gente poder estar encerrando aqui, temos colocação de desafio para nós, para a igreja para o ano de 2025. O desafio da comunhão que nós devemos ter nas diversidades, nas dificuldades. A comunhão é um dos valores que mais devemos ter, que refere-se assim na nossa vida como elemento central do cristianismo. Nós temos que fundamentar para a nossa construção de uma casa nossa sobre a rocha. Quando a gente fala casa, entenda-se a nossa casa, a casa de Deus. Ela significa comunhão, ela implica em respeitar primeiramente diferenças, buscar a unidade na diversidade, nas dificuldades. Nós devemos promover conversas, diálogos. Nós aproximamos as pessoas
e buscarmos que as pessoas possam se compreender mutuamente, respeitar cada um é, não querer somente querer que tudo seja só conforme nós queremos, mas nós temos também que respeitar elas, compreender, realmente poder ajudar, especialmente muitas vezes porque ela faz escolha errada e a escolha é sua, você que resolveu sozinho, não é assim que realmente nós estamos a fazer. Nós somos chamados a esse mundo marcado por divisões e conflitos. A igreja é chamada para quê? Para ser um exemplo de comunidade, uma igreja que sirva para a sociedade de uma forma diferenciada, apesar das nossas diferenças, das suas diferenças, né? Mas nós vamos buscar fazer tudo isso unido no amor de Cristo. É para isso que Cristo veio, para trazer unidade nas diferenças das pessoas. Deixemos de lado a nossa individualidade, deixemos de lado e vamos promover a unidade no Espírito de Deus. Vamos terminando para dizer que no dia a dia, se nós aplicarmos os nossos ensinamentos de Jesus, significa escolher agir com integridade, compaixão e justiça. São palavras que nós não estamos acostumados a ouvir, né? Quanto mais fazer. Então nós devemos gravar essas palavras: escolher agir com integridade, ter um caráter íntegro, compaixão, ter amor, compadecer com amor por aquele do próximo. E a justiça seja a justiça que Deus fez por nós, que nós não merecemos. Então, se as pessoas não merecem, não fazer a nossa justiça, vamos fazer a justiça de Deus. É buscar sabedoria com relação às pequenas decisões, cultivar relacionamentos saudáveis. Não importa que você não se dá bem porque fez isso, foi aquilo no passado, mas buscar agora em Cristo fazer assim a diferença, e nós somos chamados a contribuir ao bem-estar da comunidade. Quando nós falamos de comunidade, não é só a igreja, é a sociedade, é a cidade, tá? A prática da fé cristã se manifesta no cuidado com o próximo. Olha só, é isso que nós temos que pensar: na honestidade no trabalho, na responsabilidade cívica com relação ao país e, por último, na promoção da paz. Eu quero ler uma coisa para você. Olha em Gálatas 5, 25, 26. Olha aí o que está escrito. Se nós escolhermos fundamentar a nossa vida nos ensinamentos de Cristo, estamos não apenas assegurando a estabilidade da nossa casa, mas tenha certeza, mas também estamos contribuindo para a construção de um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo amoroso, um mundo unido. Quero finalizar lendo Gálatas 5, 25, 26. Gálatas 5. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Preste atenção nessa leitura. Essa finalização me pegou assim, Deus falando comigo. E creio que Deus quer falar não só comigo, mas com toda a sua igreja. Você já ouviu dizer que falar é fácil? Escuta isso, escuta bem o que eu vou ler. Você já ouviu dizer que falar é fácil, fazer que é difícil? As ações valem mais do que as palavras. E quando só falamos o tempo todo sem depois cumprir, acabamos perdendo a credibilidade. Esse versículo nos lembra de que devemos agir
e não só falar. Quando falamos muito sobre sermos cristãos e sobre como orarmos e lermos as nossas Bíblias o tempo todo, como vamos para a igreja o tempo todo e etc. Isso gera expectativas nos outros sobre o nosso comportamento. Quando o nosso comportamento contradiz aquilo que dissemos, nós mesmos, sobre nós mesmos, aquilo que nós falamos sobre nós mesmos, as pessoas perdem a fé em nós. E dado que para elas nós é que representamos o cristianismo, elas podem perder a fé em todos os cristãos. Olha para o mundo, o que está acontecendo com relação à fé que é declarada hoje pelos cristãos e qual é o conceito que o mundo tem sobre o cristianismo. É uma coisa terrível enganar alguém sobre Cristo. Devemos ser bons embaixadores em seu nome, tanto em palavra quanto em ações. Vamos orar. Senhor, nós queremos dar graça pelo nosso primeiro culto do ano de 2025. Te agradecemos pela porção de hoje que fala do Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus seguidores, e nós como seguidores, nós queremos aprender qual é a diferença real que nós devemos ter na nossa vida, em fundamentar a nossa vida cristã, a edificar a nossa vida cristã em cima da rocha, sendo que nós ouvimos, todos nós que estamos na igreja ouvimos a mesma palavra, mas deixamos de praticar aquilo que é os ensinamentos. Deus, nós queremos ter um compromisso de que nós queremos ser desafiados pelo Senhor, pela Tua palavra, para que nesse ano que se inicia, nós somos encorajados a ter uma fé verdadeira, aquela qual revela, Deus, a Tua presença na nossa vida. Que nós possamos fazer a diferença na igreja, na nossa casa, nos nossos familiares, no nosso bairro, aonde nós pisamos nossos pés. Nós queremos, Senhor, viver uma vida coerente com relação àquilo que a Tua palavra nos ensina a fazer, a viver. Que nós não somente escutamos e guardamos ela, Deus, no nosso coração, mas que ela possa sair como fruto daquilo que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um de nós, Deus. Que possamos abençoar as pessoas, para que possamos ter uma comunidade, uma igreja, uma cidade, uma família abençoada, agraciada pela alegria da salvação. Que nós possamos deixar a nossa individualidade, do nosso pensamento somente nas nossas coisas, e possamos deixar de pensar em si próprio, para poder realmente amar aquele que é o próximo, e que possamos abençoar a vida de cada uma delas. Deus, usa, Deus, cada um de nós, para que possamos ter um ano abençoado, possamos ter um ano vitorioso. Sabemos que tem gente morrendo sem a graça da salvação, sem escutar a Tua palavra. Deus, como igreja, Deus, nós oramos por cada uma dessas pessoas, especialmente aquela mais próxima de nós, que nós possamos fazer a diferença, Deus, que nós possamos anunciar as boas novas para a vida de cada uma delas, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Usa, Deus, cada um de nós
para que o seu nome seja exaltado, seja glorificado, seja acima da terra, embaixo dos céus, em todos os cantos desse mundo, Deus, que o seu nome possa ser glorificado. Oramos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, trazendo vida, renovo, libertação, restauração. Que o Senhor venha fortalecer a fé, renovar, Deus, o espírito, curar a alma, feridas, trazendo renovo. Venha abençoar, Senhor, na saúde, trazendo cura, trazendo revigoramento físico também. Oramos, Pai, para que o Senhor venha trazer sobre a vida de cada um, assim, Pai, prover a necessidade daqueles que têm fome, aqueles que têm sede, que Deus, que o Senhor possa estar derramando sobre a vida de cada um da bênção, Pai. Queremos ser uma igreja que possa fazer a diferença nessa cidade, nesse país, que nós possamos ser usados a tua glória, Deus. Queremos já colocar diante do Senhor todo esse trabalho que vai ser feito a partir do dia 16 aqui na nossa igreja, na nossa cidade de Tucumã. Queremos colocar toda essa equipe de visão, todos aqueles que querem unir, Senhor, com o espírito de trazer vitalização e também trazer, Senhor, Pai, evangelismo na nossa cidade, Deus usa, Deus, e capacita cada uma delas, Deus, para que elas possam avançar, possam proclamar dentro do Evangelho. Que nós queremos cumprir cada uma delas com a tua ação, com o teu poder e com a tua graça. Usa, Deus, cada uma delas, para que vidas possam ser alcançadas, que só vidas possam ser salvas. Te pedimos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.